Em nosso estudo de hoje está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. Paulo diz o seguinte: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E a mensagem de Emmanuel, na lição 25 do livro Fonte Viva, está assim: nos dons do Cristo. A alma humana, nesses 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima, animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento do corpo, retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes e dispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Interessante, né? O Emmanuel, nessa lição, ele começa pegando a frase de Paulo: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. Né? E ele vem explicando para a gente que a gente está aí há muito tempo nessa jornada, nessa nossa vida. Ele está falando de uma continuidade, ele está falando da imortalidade da alma, porque a gente há de convir que você conquistar esses valores todos, a gente não consegue de uma vez só. Né? A gente leva uma vida inteira se dedicando a um defeito, um problema só que a gente tem com relação ao Evangelho. É um que às vezes não sabe perdoar, é um que ainda está tendo um problema muito grande com um determinado vício. A gente passa a vida inteira lutando contra aquilo, lutando consciente ou inconsciente, porque as quedas e a dor que a queda produz, ela na verdade ela acaba sendo um motivo de progresso também. Ninguém nasceu para ficar sofrendo o tempo todo e chega uma hora que água mole em pedra dura acaba batendo e a gente vai ter que aprender mesmo a usar o Evangelho como nosso guia, como nossa referência. Às vezes a pessoa pensa assim, né? Está sendo fanatismo? O que é? Está voltando agora todos os olhos para a Bíblia, para o Evangelho? Não, não é. A questão é a gente começar a reconhecer que se a gente usasse desde o início os preceitos da Bíblia e pautasse a nossa vida nisso, sem fanatismo nenhum, vivendo a nossa vida normal, vivendo nossos costumes, participando das festas, dos prazeres do nosso mundo, né, desses encontros com os amigos, participando de tudo, mas trazendo o Evangelho para a gente, as coisas teriam sido bem mais fáceis desde o início. Então, parece que a divindade vai dando a oportunidade da gente o tempo todo de extrapolar todas as formas possíveis de sofrimento até a gente descobrir que o caminho estava sempre aqui na nossa frente, a gente deixava de lado, né, por várias questões. Mas ele vem trazer aqui para a gente, o campo de luta permanece situado na nossa vida íntima. A luta maior que a gente tem é contra a gente mesmo. Ele fala, é animalidade versus espiritualidade. Esses instintos que a gente tem ainda dentro da gente, enraizados, que fazem com que a gente reaja, que a gente se torne agressivo, nossos impulsos sexuais ainda desregrados, nossas tendências ainda para determinados vícios que a gente tem, às vezes o vício da gula, esse problema todo que a gente tem que vai pegar-se mais a parte da animalidade. Agora, quando chega na parte da espiritualidade, é o que é? A gente começando a entender essa imortalidade da alma,
que tudo que a gente está fazendo aqui agora traz consequências para a gente, então que a gente faça coisas boas, que a gente vai prestar conta de cada coisa que a gente faz, tudo vai ser prestado conta no momento certo. Então, se a gente vai semear e vai plantar, vamos começar a plantar coisas boas, que a gente vai colher lá na frente coisas boas também. Então ele fala assim, milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. Tem até um outro texto dele que ele usa de maneira muito bonita e poética, como sempre. Ele fala assim, ó, um dia voltado para a luz vale mais do que 1 bilhão de dias que a gente ficou na escuridão. Aí o pessoal fala, ah, mas um dia voltado para a luz é o quê? Gente, é isso, é você estudar o Evangelho e falar, o que eu quero agora para mim? Eu quero agora, como projeto de vida, tirar isso aqui do papel e trazer para o meu exemplo. E começa a exercitar, vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar. Quando a gente se propõe a fazer isso, parece que as forças começam a conspirar ao nosso favor, nos dando oportunidade o tempo todo da gente se conhecer, da gente se perdoar. Porque vai chegar lá na frente, quando a gente tiver vencido o obstáculo, a gente vai olhar para os nossos companheiros que a gente não conhece, que ainda não conseguem vencer esse obstáculo, e a gente vai falar assim, caramba, é difícil, eu passei por isso, eu sei que é difícil mesmo. Por isso que eles falam para a gente o seguinte, né? Eles falam para a gente que os nossos anjos da guarda, todo mundo tem um anjo da guarda, ele respeita profundamente cada um de nós, porque para aceitar ser o nosso anjo da guarda, eles conhecem muito bem o nosso defeito, já superaram, já passaram. Então eles sabem o quanto a gente pena mesmo espiritualmente para conseguir vencer uma determinada tendência nossa. E ele fala assim, e o homem pouco a pouco, entre as alternativas de vida ou morte, renascimento do corpo, o retorno à vida espiritual, ele vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes. É pouco a pouco, a gente evolui muito pouquinho, né? Parece que às vezes a gente fica a vida inteira e parece que empaca mesmo. A gente não se dedica a esse lado espiritual, a gente se dedica a tanta coisa, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ter um bom emprego, a gente quer ter a nossa aposentadoria, a gente quer colocar os nossos projetos em dia, materiais, e esquece dos projetos espirituais. Então é muito legal a partir de agora a gente começar a ter um papel mesmo, igual a gente faz o planejamento material no papel, quanto que eu estou gastando, quanto eu preciso para alugar uma determinada casa, para comprar um carro, para comprar um bem material, e começar agora a planejar também os bens espirituais. Então ele fala aqui, ó, daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possa expressar. Enquanto esses dons de Jesus não se expressam na gente, a gente não acende, a gente não traz ainda o nosso coração ainda voltado para as boas causas, né? Então ele bota aqui, onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs. Às vezes tem gente que nem estuda o Cristo, mas já traz a qualidade dentro dele. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida de ateu porque se decepcionou com um determinado membro de uma religião, ou então com uma religião em si. Aí se ficou revoltado, mas ele já traz aquelas qualidades dentro dele e está vivendo. São conquistas, mas se está aqui nesse mundo é porque ainda tem muitas conquistas pela frente também. Então cabe a ele começar a identificar quais são as qualidades que ele precisa adquirir. Mas se ele não quiser buscar o Jesus nesse momento, o que vai acontecer é que vai continuar vivendo aquela coisa equivocada e através da lei de causa e efeito vai trazendo para ele as consequências dele ainda agir de maneira equivocada. É isso que vai acontecer. Então ele bota aqui o tempo todo, quanto à terra, quanto estamos aqui na terra, nós somos suscetíveis tanto para o bem quanto para o mal. Agora vamos oferecer ao divino cultivador o vaso do coração. E gente, não é através de ficar proclamando para lá e para cá, eu sou cristão. Jesus não está preocupado com isso, Jesus está preocupado muito mais com o que você está fazendo do que se você está se intitulando. Aliás, ele diz até no Evangelho, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. É só aquele que faz a minha vontade, que pratica essa lei que eu estou trazendo. E ele fala, essa lei nem é minha, essa lei é do meu Pai. Eu só estou desse jeito, né? Porque eu estou cumprindo essa lei e estou junto com meu Pai. Só que no Evangelho de João ele fala assim, ó, sois deuses, tudo que eu fiz vocês podem fazer, ainda mais, só depende de vocês. Deixa um enigma para a gente, né? Quando fala dessa maneira. Então ele bota aqui no final o Emmanuel para a gente, ó, observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Né? Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento a cada dia, persiste em aprender com o mestre de amor e de renúncia. Está chamando a nossa atenção, está exortando a gente. A gente vale a pena, sim, a gente tirar 5 minutinhos, ou então 10 minutos agora, né? A gente está fazendo esse vídeo, 10 minutos só para a gente refletir nesses valores e falar, o que eu vou me planejar a partir de agora. E a gente vai falar sobre esses planejamentos nas próximas oportunidades.
né? Porque aqui a gente usa 10 minutos mesmo. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.